Vamos ler a Bíblia então, irmãos. Você que trouxe a tua espada, a espada de dois gumes, abra aí no livro de Mateus. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 14. Mateus 14, 28. Mateus 14, 28. Uma passagem bem conhecida. Mateus 14, 28. Diz assim. Se você não trouxe, pode acompanhar ali, ó. Mateus 14, 28. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. 29. Disse-lhe ele, Jesus, né? Venha, Pedro. Descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Versículo 30. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, fala conosco, Jesus, hoje. Que não seja eu falando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando comigo, com os irmãos, e que aquilo que faltar nas minhas palavras, o Teu Espírito Santo complete, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, que assim seja. Amém. Amém, irmãos. Pode se assentar em nome de Jesus. Amém. Essa passagem bem conhecida, né, irmãos? Todo mundo aí já deve ter visto em um filme. Eu me lembro daqueles desenhos que passaram, acho que ainda passa, né, no YouTube, tem de Jesus, né, que passava no domingo de manhã. Tem essa cena aqui, muito bem feita até, aquele desenho bíblico, né? E Pedro, né, ele estava lá e, né, falou: Jesus, é você, Jesus, deixa que eu vou até aí, né? O Pedro sempre muito falador, né? Sempre o que mais falava lá dos discípulos. E eu quero chamar a tua atenção aqui para que essa passagem, no que ela se aplica na nossa vida. E aqui o que aconteceu com Pedro, irmãos, foi a falta de fé. Quem aqui, me incluo, né? Nunca teve falta de fé. Todo mundo, um momento da sua vida, fica sem fé. A fé vai embora por alguns motivos, todos, né? Eu não estou falando aqui de protestante, de igreja evangélica, de igreja católica. Todo mundo, seja o segmento, a crença que for, algum momento você perde a sua fé. Já aconteceu isso comigo, né? Isso que eu estou na igreja desde que nasci. E não vai mudar nada, porque todo mundo tem um momento que, poxa vida, eu deixei de acreditar. E você está sentado aí, você deve estar lembrando: poxa, aquela vez eu deixei de acreditar. Então eu quero falar, junto com essa passagem de Pedro, o que nós podemos fazer e o que acontece. Eu quero que você reflita comigo. Eu quero ler mais uma vez o versículo 28, se você tem a tua Bíblia aí, fique com ela aberta. Que diz assim, ó: Respondeu-lhe Pedro, Senhor, capítulo 14. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Eu não vou poder ler aqui os versículos, irmãos, mas na Bíblia, todas as vezes que a gente vê a palavra água ou mar, está se referindo, né, uma analogia na hermenêutica, né? O que é hermenêutica? É entender o que a Bíblia está dizendo. Porque tem passagens difíceis de entender, né, irmãos? Então, quando você vai estudar a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia usa exemplos. E as águas, geralmente o mar, a água, é luta, é dificuldade, tribulação, né? É problema. Quando você vê na Bíblia uma passagem lá que não seja falando o contexto do próprio oceano, né? Esteja falando de um rio, alguma coisa assim, quando usa um exemplo, e aqui cabe esse exemplo, né? Significa dificuldade. E aí o que a gente traz aqui?
Quando a gente aceita Jesus, ou quando a gente encontra Deus, ou quando a gente decide mudar de vida, né? Aquela pessoa que usa droga, ela diz assim, eu não quero mais usar. Aquela pessoa que é alcoólatra, eu não quero mais beber. Aquele que rouba, eu não vou mais roubar. E aqui é o versículo 28. Ele conheceu Jesus e ele disse assim, mestre, se és tu, deixa que eu vá até ti. Ou seja, eu quero ir até Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu quero mudar, eu quero ir até o Senhor, eu vou até lá. Então aqui é o primeiro passo da conversão de todo mundo aqui, né, irmãos? Todo mundo um belo dia disse assim, eu vou aceitar Jesus, eu vou fazer as coisas melhores, acordou ou nem dormiu e pensou assim, poxa, eu vou mudar de vida. Todo mundo pensa assim, todo mundo faz isso. E no 29, no versículo 29, é que pega aqui e puxa para todo mundo também. Disse-lhe, 29, Jesus, venha Pedro. Então faz de conta que a gente é Pedro. E ele descendo do barco e andando sobre as águas, foi até o encontro de Jesus. Aqui representa a nossa vida cristã, a nossa vida de mudança. A nossa vida, não estou falando de religião, eu estou falando daquele que quer ser uma pessoa boa. Quantas vezes a gente fala aqui no culto, né, irmãos? É difícil ser bom. Não é fácil ser bom. É muito mais fácil você ser uma pessoa má do que ser uma pessoa boa. Reflita comigo. Ser uma pessoa boa é muito difícil. Nesse mundo que a gente vive é muito complicado. E aí, quando disse Pedro, né, no 29, andando sobre as águas, ele foi ao milagre. Porque o milagre sempre acontece na nossa vida, né? Quando a gente se decide por Jesus, é um milagre, irmãos. Você deve de ter um testemunho, o Léo hoje contou um testemunho aqui, você deve ter um testemunho aí, poxa, aquela vez foi um milagre que aconteceu comigo, eu estou aqui hoje por um milagre. Eu fui curado, eu recebi um livramento, e aqui com Pedro aconteceu um milagre. Porque a gente não pode andar nas águas, né? Você sabe disso, se você for, né, só desce tijolinho, né, irmãos? Bluf, tipo fundo. E aí aconteceu um milagre. Jesus disse, pode vir, pode caminhar aí por cima aí. Um milagre. E quando a gente aceita Jesus, é quase impossível. Mas a gente aceita. A gente não sabe por quê, mas a gente aceita. Não tem motivo, né? Mas a gente vai. Tudo vai ao contrário. Mas a gente vai para Cristo. E aí, continuando aqui no 30... Mas, sentindo o vento, teve o que, irmãos? Medo. E aí agora começa aqui, não é? Mas sentindo o vento, ele teve medo. Olha só, irmãos. Quando a gente... Eu já falei uma outra vez aqui sobre o medo. Quando a gente tem medo, né, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Agora, o que o medo faz com cada um de nós é o que importa, não é? Porque cada um age de uma maneira, mas todo mundo tem medo. E quando a gente sai ao encontro de Jesus, a gente tem certas frustrações, certos problemas, certas coisas que esse medo traz. E aí acaba uma coisa que Jesus nos ensinou. Agora eu quero que você pense na sua vida com Deus, chamado primeiro amor. O primeiro amor não é a primeira namorada, o primeiro namorado, lá de jovem, nada a ver. Não tem nada a ver. Você quer ver o que é o primeiro amor? Abre aí, Léo, para mim. Apocalipse 2, versículo 4. Porque quando a gente sai ao encontro de Jesus, irmãos, e o tempo passa, né? Pensa Pedro. Pedro viu Jesus, pediu para ir com Jesus, Jesus o aceitou, Jesus o recebeu, né? Porque... e ele quis ir, só que aí em um certo momento ele se assustou. E aí o que aconteceu? Tenho, porém, contra ti que deixastes o que, irmãos? O primeiro amor. 5. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti, aqui é Deus que está falando, e removerei do seu lugar o teu candeeiro. O candeeiro aqui significa a tua vida cristã. Se não te arrependeres. Então, irmãos,
Quando nós temos alguma dificuldade, quando nós temos alguma luta, a primeira coisa que nós vamos perceber na nossa vida é se nós ainda temos o primeiro amor. De quando nos decidimos por Cristo. Porque se você parar para pensar, quando a gente decidiu por Cristo, era muito mais difícil do que está sendo hoje. Porque hoje a gente já conhece Jesus, já viu Jesus. Quando eu digo viu, estou falando da palavra, sabe o que tem que fazer, mas sempre, não existe desviado que nem se converteu, né? Você conhece a Cristo e daí quando dá um vento lá na frente você deixa o primeiro amor. A sua fé acaba. E Deus nos cobra disso. Ele vai nos cobrar disso. O que tem a ver? Ele está cobrando de mim? Eu não sei se ele está cobrando de você ou de mim, mas se ele está cobrando é porque isso acontece. Se não acontecesse, não estava na palavra. Então, quando a gente perde a nossa fé, significa que aquele desejo que a gente tinha quando a gente aceitou Jesus está se apagando dentro de nós. Está se esfriando. Agora, qual o motivo disso acontecer? Por que isso tem acontecido com você? Por que acontece comigo? Por que acontece com as pessoas? Né, irmãos, eu sei que vocês não precisavam ouvir isso aqui, mas a gente bate tanto nessa tecla, né? As pessoas só querem de Jesus as coisas. Elas só querem aquilo que Jesus pode dar, mas não querem aquilo que Jesus é. E aí se esfriam na fé e saem da igreja e vão para outra e vai, e leva uns e traz outros e aquele rolo. Porque se esfriou o primeiro amor. Então eu falo para você aí hoje, como que está o teu coração, como está o seu primeiro amor? Você ainda é como quando você aceitou Jesus? Eu ainda sou assim? É isso que a gente tem que, né, pensar. Como que está a tua vida? Não adianta eu vir aqui na igreja, né, e falar, eu podia te enganar, né, irmãos? Eu sempre falo isso, a igreja é... Eu podia enganar você, mas não posso fazer nada por você. É Deus que faz mediante o teu querer. Então eu pergunto, como que está o teu primeiro amor? Você ainda está como quando você se converteu? Que você deixou todo mundo, a família que era contra, os amigos que eram contra, o mundo que era contra, você mesmo era contra, né? Gostava, porque o mundo é bom, né, irmãos? O mundo tem coisas boas, né? A Bíblia diz assim, eu não me lembro o versículo de cabeça, mas aquele que está sujo, que se suje mais, e aquele que está limpo, que se limpe mais. Não é fácil deixar o mundo. E você fez isso. Por que agora você está relaxando? Por que agora você está tendo menos tolerância em perdoar? Por que agora eu estou duvidando? Lembrando que essa mensagem é por que a gente perde a nossa fé. Por que eu duvido de Deus às vezes? Por que isso agora? Então o primeiro passo que eu quero que você pense comigo, quando a gente se converte, depende da pessoa, né, irmãos? Não é todo mundo. Mas alguns, eles vão ler mais a Bíblia. Outros vão orar mais. Não tem problema nenhum. Alguns vão ler a Bíblia e outros oram mais. O que é bom as duas coisas. Só que o que nós esquecemos é que Satanás, quando Jesus foi, eu não vou ler agora, Mateus capítulo 4, quando Jesus foi para o deserto, Satanás, ele foi tentar Jesus e Jesus estava orando e jejuando. Então não significa que o fato de você orar e jejuar, você não vai ser tentado. Não significa o fato de você estar numa vida que você está tentando ser santo, você não vai ser tentado. As pessoas pensam assim, nossa, olha como ele ora, olha como ele jejua. Só falta as asas para ser um anjo, esse abençoado. Mentira! Esse ali que é tentado. Esse ali que é provado. Esse ali que sofre perseguição. Porque se Jesus foi perseguido. E mais, não vou ler, se você quiser anotar, Satanás, o Salmo 91, 11 para Jesus. E ele diz assim, aos teus anjos dará ordem. Então se você acha que você conhece muito a Bíblia, o diabo conhece mais ainda do que você. Se eu acho que eu sei da Bíblia, ele sabe mais do que você, do que eu. Ele cita um versículo para Jesus e aí Jesus rebate com Deuteronômio 6,16. Não tentará o Senhor teu Deus.
Então não estou dizendo para você não ler a Bíblia, não estou dizendo para você não orar. Eu estou tentando te mostrar que todos nós, irmãos, quando damos o nosso passo em direção a Cristo, todos nós corremos o risco de diminuir a nossa fé. E eu te pergunto, você tem diminuído a sua fé? Você tem se apercebido que a tua vida espiritual tem se esfriado? Que a tua fé tem diminuído? Eu tô na igreja há tanto tempo, né? Se eu morrer, aí Deus vai contar os anos aí que eu tive mais firme. Ou se Jesus voltar, aí Jesus vai ter anotado lá os dias que eu fui, ajudei na igreja. Agora eu já posso dar uma relaxada aqui. Não é assim. Infelizmente, se fosse, né, irmãos? Para mim até era fácil também. Me incluo. Mas não é. Então eu faço essa pergunta para você. A sua fé, você tem diminuído ou aumentado? Você ainda tem o primeiro amor ou não tem? Eu ainda tenho o primeiro amor ou não tenho mais? É isso que nós precisamos saber. Mas como que eu rebato as investidas do diabo? Vamos ler, irmãos? Eu já li esses versículos aqui, mas eu vou reler. Salmo 119, Léo. Salmo 119, versículo 105. É o maior, né, que existe na Bíblia. Salmo, capítulo 119. Já passou. Volta lá no azulzinho lá, ó. Ali, ó. Salmo 119, versículo 105. 119, versículo 105. Diz assim. Olha só. Presta atenção aqui, irmãos. Salmo 119, versículo 105. A lâmpada para os meus pés é o que, irmãos? A tua palavra. E a luz para o meu caminho. Então, assim, como que eu rebato as investidas do diabo contra a minha fé? Através da palavra de Deus. É assim, é simples. Vamos ler mais um versículo? No mesmo capítulo, Léo, 119, o versículo 11. No 119 mesmo, o 11. Diz assim, ó. Essa aqui é o antídoto para a gente não pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, irmãos, o que eu estou tentando dizer para vocês, Felipe, você acabou de dizer que o diabo sabe a Bíblia, sabe, mas ele não cumpre. Ele sabe a Bíblia? Sabe, mas ele não ama a palavra. Agora eu faço essa pergunta para mim e para você. Você sabe a Bíblia? Eu sei um pouco. Mas você ama? Você cumpre? É isso que nos diferencia de Satanás e dos demônios, irmãos. É só isso. Se cumprimos, se fizemos, ao menos tentamos. Porque se você não tenta, se eu não tento, não adianta de nada. Então, como está a sua fé? Você tem acreditado? Você está acreditando como foi o tempo que você se converteu? Mas eu me converti faz pouco tempo, ou eu mudei de vida faz pouco tempo, faz um ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Do primeiro dia, é uma batalha, é uma guerra. A Bíblia diz assim, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Então eu pergunto, nessa batalha você está vencendo ou você está perdendo? Nessa batalha você está bem ou mal? Continuando aqui, irmãos, Mateus 14, 30 que a gente leu, quando Pedro ficou com medo, olha só, a primeira coisa que o medo nos traz, a primeira coisa que o medo vai trazer para você é a derrota. Né? Você ficou com medo, é o primeiro passo para a derrota. Eu já falei isso aqui em outra oportunidade. Primeiro passo para a derrota é o medo, né? Fiquei com medo. Pedro ficou com medo. E às vezes a gente fica com medo de ir para a igreja. Sabe por quê? Porque aí, o que vão dizer de mim lá na minha casa? Os meus amigos, a minha família, o pessoal que trabalha comigo. Aí você acaba virando uma pessoa de 2 caras, né? Ali você é um, aqui você é outro. Porque você tem medo de confrontar, de dizer, né? O evangelho verdadeiro. E o evangelho, irmãos, essa palavra hoje em dia tem sido muito usada, né? Ele é polarizado. É um caminho só. Não tem 2. É aqui.
Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um caminho só. Porque hoje as pessoas, elas querem ter duas, né? Ah, eu sou de Jesus, mas eu posso fazer isso aqui. Eu sou de Jesus, mas eu posso fazer assado. Assim, assado, e não pode. Infelizmente, não pode. Não é? E aí eu te pergunto, você tem tido medo de confrontar as pessoas? Não estou dizendo brigar, mas de se identificar como um cristão? Ah, mas eu não estou preparado. Tem gente que até hoje diz que não está preparado, né? Não estou preparado. Não posso. É um covarde. E a Bíblia diz que os covardes, os tímidos, não herdarão o reino dos céus. Então essa palavra é para mim e para você. Como está a sua coragem? Você ainda é aquele que aceitou Jesus e foi contra tudo por Cristo? Ou hoje já não é mais assim? Vamos ler um versículo? 1 João 5,5, Léo. 1 João, lá embaixo. 1 João 5,5. 1 João 5,5 diz assim: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Para você vencer, irmão, você tem que acreditar. Para você acreditar, você tem que cumprir. Né? Eu acredito. Então, se eu acredito, eu vou por ali. Eu não posso acreditar numa coisa e eu digo que acredito, mas não faço. Não dá, né? Impossível. Agora a gente está chegando ali numa época política, você vai votar em quem você acredita. Você não pode votar numa pessoa que você não acredita. Não dá. É humanamente impossível. Né? Eu vou me casar com quem eu acredito. Eu vou ter uma sociedade com quem eu acredito. Eu vou ser amigo de quem eu acredito. Não posso fazer uma coisa de quem eu não acredito. Você tem que ter esse entendimento. Você precisa saber disso, que você só vai vencer se você crer em Deus. Eu deixo essa pergunta para você. Como está a sua vida? Ainda é o primeiro amor? Quando você veio entusiasmado para a igreja, quando você tinha vontade de tudo, porque eu sempre brinco, né, irmãos? Eu estou na igreja há 40 anos. Eu nunca vi ninguém sair da igreja, de qualquer igreja, de igreja de amigos, pastores amigos, né? De outros ministérios também, porque o pastor disse assim, você não pode lavar o banheiro. Eu nunca vi ninguém ficar brabo do pastor proibir a pessoa de lavar o banheiro. Mas eu já vi gente sair da igreja por muitas outras coisas. Né? Mas por lavar o banheiro, só, o irmão ali não vai lavar o banheiro, está proibido de lavar o banheiro. Eu nunca vi ninguém ficar bravo e sair da igreja por isso. Né? Sendo que se não tiver alguém que lave o banheiro, todo o corpo da igreja vai perecer. Porque somos um corpo. Ontem mesmo eu assisti um pastor falar, isso é verdade. O teu braço não pode estar, o braço em lajes, a perna em correia pinto e a cabeça em ponte alto. Não dá. Ou está tudo junto ou não está. E é verdade. Então eu nunca vi isso. Então aquilo que você crê, você tem que fazer realizar. Como está a sua fé? Você tem acreditado? Segundo ponto que eu quero deixar aqui para você, irmãos, que diminui a nossa fé. Primeiro é o medo. Segundo é as falsas amizades. Isso aqui é uma coisa muito doída, né, irmãos? Muito dolorida. E eu não estou vindo aqui querer me fazer de coitado, mas como filho de pastor já passei muito por isso. A gente é filho de pastor e o pastor muitas vezes não tem amigo, né? O filho do pastor, a família do pastor não tem amigo. Porque se você faz uma amizade, logo não dá mais. E é um fato. E isso não é só comigo, com os pastores, com você também. Quantas pessoas já te magoaram? E isso faz com que a nossa fé diminua. Porque você diz assim, poxa, eu fui lá para a igreja porque eu achei que lá na igreja só ia ter gente boa. Lá na igreja eu achei que era lugarzinho só de cordeiros, de anjinhos. E não é. E não é. A igreja é um lugar onde as pessoas se ofendem. A igreja é um lugar onde as pessoas se magoam. A igreja é um lugar onde a gente precisa entender e exercitar o perdão uns com os outros. E isso você aprende na igreja. E
Lá fora na igreja é a escola, lá fora você tem que ser profissional em fazer isso. Aqui você aprende, lá você tem que exercitar muito mais. E é difícil. Não vim aqui dizer que é fácil. Vamos ler um versículo? Abre aí, Léo, para mim. Jeremias 9:4. Fazendo um favor. Jeremias 9:4. Olha só, irmãos, o que diz sobre a amizade. A amizade é uma coisa que pode destruir você. Olha só, Jeremias 9:4. Diz assim, guardai-vos vós cada um o seu próprio, do seu próximo e de seu irmão. Desculpe, nenhum de vós fiéis, porque todo irmão não faz mais do que enganar a todo próximo que anda caluniando. Aqui está falando, põe o 5 para mim. E engana cada um a seu próprio e nunca fala a verdade. Ensinaram a sua língua a falar a mentira. Andam se cansando em praticar a iniquidade. A Bíblia está dizendo, irmãos, eu não estou dizendo que isso são vocês, não. Eu estou dizendo que isso existe. E se você procura um ambiente que não tenha isso, só tem um. É o céu. Então, para você ir para o céu, tem 2 jeitos. Jesus voltar ou você morrer. Quando fala em morrer, tem gente que se joga para trás, né, irmãos? E claro que ninguém quer morrer. Mas a gente sabe que uma hora todo mundo vai. E é só ali que não vai ter problema. Vai ser só ali que não vai ter ofensa. A Bíblia está dizendo que isso é comum. E quando nós nos encontramos com amigos assim, quando nós nos achegamos a pessoas assim e essas pessoas nos ofendem, a nossa fé diminui. Não é verdade? A nossa fé diminui. Pastores, amigos de igreja, né? Porque quando eu falo pastores aqui, a primeira pessoa que vem à mente de vocês é o pastor Tadeu, né? Mas o pastor Tadeu é pastoreado por outro pastor. Não é? E o outro pastor é pastoreado por outro pastor. Então essas pessoas são seres humanos. E erram. Agora imagine se eu tivesse me desviado por isso. Será que valia a pena? Será que a minha alma vale a pena deixar perder tudo por causa de uma amizade? Mas dói. Mas é chato. É chato. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, que acabamos de cantar aqui, pagou um preço caro pela nossa salvação. Amém, irmãos? Então você não pode se abater por isso. Você não pode se abater por isso. Você tem que continuar firme no primeiro amor. Você não pode pensar assim. Eu não posso pensar assim. As amizades doem quando nos ofendem. Mas Jesus disse que quando todos nos deixarem, Ele estará conosco. Amém? Quando todos nos abandonarem, Ele estará conosco. Aí você diz assim, mas aí eu fico só com Jesus. Opa, Jesus disse assim, ame o que te ofende, perdoe aquele que te deve. E aí? Porque Jesus, ele estrala o chicote bonito na gente, né, irmãos? A gente, o tempo da graça, a graça é mais difícil que a lei, irmãos. A graça é mais difícil que a lei. Porque na lei você era morto apedrejado. Mas você tinha de ser pego cometendo o pecado. Seja qual pecado fosse. Roubo, adultério, mentira, qualquer coisa. A graça não. Jesus disse, quando você pensar mal de alguém, você já cometeu o pecado. Quando você deixar de perdoar, você já cometeu o pecado. Quando você falar, já cometeu o pecado. Então assim, como está a sua fé, o seu primeiro amor? A terceira coisa aqui, para mim não me demorar, é quando perdemos pessoas que amamos. Isso aqui, irmão, é duro. Aqui eu não estou falando de amigos. Aqui eu estou falando de pessoas que amamos. Quando perdemos pessoas que gostamos, seja na igreja, seja na vida, seja essa pessoa vai embora para outro lugar. Quando perdemos alguém, porque quando você não gosta da pessoa, pode ser um problema complicado, né? Porque você não perdoa, enfim. Mas aqui é quando você gosta da pessoa. E aí quando você perde uma pessoa que você gosta, que você tem estima, a pessoa morre, a pessoa vai embora e estou indo, e tem um motivo bom, a nossa fé se abala.
Porque você, poxa, essa aqui é a pessoa que orava comigo, agora foi embora. Essa pessoa que estava do meu lado aqui, agora não está mais aqui. A minha fé diminui. Vamos ler um versículo? Provérbios 18, 19, Léo. Provérbios 18, 19. Quando acontece isso, irmãos, 99% das pessoas, não vou dizer 100, né? Porque eu não sei tudo, mas 99% das pessoas balançam na fé. Ficam com vontade de desistir, tanto quanto que tem uma doença chamada depressão, né? Ficam deprimidas. Provérbios 18, 19. Um irmão ajudado pelo irmão é como uma cidade fortificada e é forte como os ferrolhos de um castelo. Você viu a falta que faz uma pessoa que a gente ama? Que a gente gosta? De um amigo? Você viu? Todo mundo aqui já deve ter perdido alguém assim. Mas isso não é desculpa, irmãos, para que a sua fé seja abalada. Isso não pode ser desculpa. Porque Jesus pagou um preço caro. E quando você aceitou Jesus, quando você lembra de Pedro, você disse assim, Jesus, eu posso ir até aí? E Jesus disse, venha meu filho, vou te receber. Um milagre aconteceu. Esse milagre da nossa conversão não pode ser maior do que um amigo. Não pode ser maior do que o amor de uma pessoa. Igual a gente, não pode. O amor a Cristo, aquele que ama mais o mundo, ou mais outra pessoa do que a mim, disse Jesus, não me merece. Foi Jesus que disse. Então é isso que eu chamo a tua atenção. Talvez a sua fé tenha estado abalada, porque você colocou o teu amor em uma pessoa que não é errado. Está ali, ó, é verdade. Eu não estou dizendo que é errado. Né? Mas você colocou as tuas fichas ali, e de repente essa pessoa não está mais. Essa pessoa te deixou. Essa pessoa foi para outro lugar, essa pessoa morreu, eu sei lá o que aconteceu. Né? Eu sei de mim, eu não sei de você. Mas isso acontece. Uma pessoa que não te acompanha e você queria que ela te acompanhasse nessa igreja, nessa fé, ou em outra, né? A pessoa tem outra crença. E você gosta dela. Né? Mas não dá. Aí você fica, poxa, mas se aquela pessoa fosse comigo, orasse comigo, acreditasse no que eu acredito, eu acho que eu ia ser mais forte. Mas então, essa pessoa é maior que o sacrifício de Jesus? Essa pessoa é maior do que o milagre que Jesus fez o dia que você resolveu aceitar Ele? Não é. Nós não podemos nos abalar, nem pelo que é ruim nas amizades, e nem pelo que é bom. Não esqueça disso. Nem pelo que é ruim, e nem pelo que é bom. Jesus é maior, Jesus está acima de todas essas coisas. A minha escolha por Cristo é eterna. Amém, irmãos? Diga graças a Deus. Amém? Vocês não estão dormindo aí, irmãos? Amém? Hoje eu estou falando mais baixo, porque o pastor e a pastora, eles parece que eu fico ruim da minha garganta quando o pastor e a pastora vão viajar. Eu não sei o que é, irmão. Meu Deus. Estou ruim da garganta aqui, mas vamos lá. Esse diabo anda endemoniado, não deu um tempo a cabeça, né, irmãos? Vamos lá. Amém, irmãos? Irmãos, tudo que você tiver medo, tudo que você tiver falsidade e tudo que você amar demais pode acarretar num problema. E Jesus? Jesus não. Se você ama Cristo, se você faz por Cristo, se você está aqui por Jesus, se você não tem medo de perder a sua salvação, poxa, mas eu não sei se eu sou salvo, eu tenho medo de morrer e não ser salvo. Não tenha medo mais. Aceite a Cristo de verdade na sua vida. Eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Se você fosse perfeito, Jesus não tinha vindo por você. Então, tire isso da sua vida. Olha só, o medo, as derrotas trazem o medo traz as derrotas, as falsas amizades. Deixa que vá. Deixa ir embora. Se é falso, vai embora. Deixa que vá. Você vai ficar triste? Vai. Mas continua. E perder uma pessoa querida, perder por algum motivo, qualquer motivo, não deixe isso abalar sua fé. Não dá para abalar a sua fé. Não deixe abalar a sua vida. A gente nunca está preparado. Nunca.
mas a gente não pode ser abalado a nossa fé, o nosso primeiro amor. Amém, irmãos? Quero ler mais um versículo aqui com vocês. Jó 3:25, Léo. Jó 3:25. Preste bem atenção. Jó 3:25. Diz assim, Jó falando: porque aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. É Jó que está falando, irmãos. É Jó. Jó, por que eu falo é Jó? Porque se Jó não tivesse amaldiçoado o dia que ele nasceu, nós não encontraríamos nenhum pecado na vida de Jó. Ele perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu tudo. Tudo. Ele só não morreu, ele e a sua mulher. Né? Por que aquela não morreu? Porque ela era carne. Quando Satanás foi diante de Deus, Deus disse assim, só não toque nele. E o casamento é carne da sua carne. Então Deus não podia matar a mulher dele, porque era ele mesmo. Era o Jó, a mulher, o casal é um só. O resto ele perdeu tudo. E ele não murmurou, até um dia que ele disse, maldito foi o dia que eu nasci. E ele disse isso aqui: aquilo que eu tenho medo me sobrevém. O que eu tenho medo? O que você tem medo? Não permita isso. Não permita isso na sua vida. Não aceite isso na sua vida. E eu não estou falando aqui, irmão, sempre faço esse ponto de altura, né? Eu não estou falando aqui, né, de sei lá, de aranha, de bicho peçonhento, né, de cachorro, de gato. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de medo da vida. Né? Tem gente que não dorme de medo de morrer dormindo. Não é verdade? Tem pessoas que não comem um pedaço de pão de medo de se engasgar. É verdade, irmãos. Tem pessoas que não saem na rua porque tem medo de ser assaltado. Então, assim, aquilo que você tiver medo, Jó disse que veio sobre a vida dele. Não tenha medo. Jesus levou na cruz o nosso medo, amém? Jesus levou na cruz as nossas doenças. Jesus levou na cruz. Então você não precisa ter medo disso. Mas eu tenho medo de água, né? Tem gente que gosta de nadar e tem gente que... Não tem problema, não é disso que eu estou falando. Não vá então nadar, não vá lá. Tem medo de altura, então não vá onde é alto. Cada um. Eu estou falando, é da nossa mente, irmãos. Uma coisa que nem aconteceu, você já projeta que vai acontecer pelo lado ruim. Né? Lá no ITQ, quando eu vou dar aula de homilética, que é falar em público, os irmãos têm muito medo, assim, porque eles projetam né, eu vou pregar e vai dar tudo errado. A gente sempre projeta o pior. Projete o melhor para você. Pense no melhor para a sua vida. Pense que Deus já venceu. Pense que você é um vencedor. Se tudo der errado por cristão, o apóstolo Paulo disse assim: o viver é lucro, o morrer é Cristo. Amém? E se tem algo melhor que Cristo, eu ainda não sei. Então pense nisso. E para mim finalizar aqui, né? Mas Felipe, e se tudo isso que você está falando aí, né? Alguém um dia falou isso para mim, assim, poxa, imagine se eu acredito, eu tenho fé. É porque eu falei do primeiro amor, da fé, de acreditar, aquela fé forte, poderosa. Imagine se tudo isso, a Bíblia, for mentira. Eu não sei se você já pensou nisso. Eu não sei se você já... Poxa vida, se tudo isso, ir à igreja, orar, se Deus não existe, e se for mentira? E aí? Eu joguei a minha fé fora, o meu tempo fora? Não vai dar de a gente ler, mas eu quero te citar alguns versículos. Mesmo que a Bíblia fosse mentira, mesmo que tudo que nós falamos aqui não exista, e se você morrer um dia, né, como pensam alguns aí, algumas religiões, assim, que a gente morre e acaba, né? E a Bíblia diz ao contrário, que a morte é o início. A morte é apenas o início da eternidade. Aí sim a gente vai viver, porque não vai mais... Ou você vai passar com Cristo ou no inferno. É o que a Bíblia diz. Né? Não tem outra veia, é aqui. Então, pense comigo. Mesmo que a Bíblia não seja verdade, olha só,
A Bíblia, a palavra de Deus, a nossa fé, aquilo que nós decidimos nos converter, ela nos ensina a ser um filho melhor. Efésios 6:2. Ela nos ensina a ser um marido melhor. Efésios 6:4. Ela nos ensina a ser uma esposa melhor. 1 Pedro 3:7. Ela nos ensina a pagar as nossas contas. Romanos 13:8. Ela nos ensina a controlar a nossa raiva. Efésios 4:26. Ela nos ensina a controlar a nossa língua, a nossa palavra, as nossas palavras, cuidar com o que fala. Provérbios 21:23. Ela nos ensina a ser um melhor amigo. Você é um melhor amigo? Você sabe ser uma boa pessoa, um melhor amigo? Entender? Porque a gente só quer que os outros façam as outras coisas pra gente. Nunca entende o lado do outro. Nunca se compadece, né, irmãos? Agora, esse mês atrás aí, no Rio Grande, tanta gente morreu aí. Tinha gente que estava nem aí. Não estava nem dando bola. Né? Você é uma pessoa assim, você é um melhor amigo, a Bíblia nos ensina a ser um melhor amigo. Romanos 18:24. A Bíblia nos ensina a ser bom até com os animais. Provérbios 12:10. A Bíblia nos ensina a ser trabalhador, a ser um bom funcionário, um bom patrão. 1 Pedro 2:18. A Bíblia nos ensina a ter saúde, cuidar do templo que é o Espírito Santo, a ter saúde. Cuide da sua saúde. 1 Coríntios 3:16. A Bíblia nos ensina em pensar o bem, pensar no que é bom. Lamentações 3:21. Sempre falo esse versículo aqui, irmãos. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina a ser corajoso. Tenha coragem. Josué 1:19. Josué 1:19. E a Bíblia nos ensina uma coisa muito difícil. Mas ela nos ensina a pagar o mal com o bem. Romanos 12:21. Agora você pega isso aqui, que eu citei um pedacinho, né? Pedacinho de leis morais, de pensamentos. Você pega tudo isso aqui, e se tudo isso aqui não for verdade, já valeu a pena você viver isso aqui. É claro que a palavra de Deus é verdade, porque se a gente cumpre ela na nossa vida, as coisas acontecem. Mas o que eu estou tentando te explicar é porque às vezes a gente pensa assim, poxa, mas a minha fé diminuiu, eu não sei se é verdade, eu estou duvidando da Bíblia, eu estou cansado de ir para a igreja, eu estou cansado, já andei em tantas, porque hoje aí é uma moda, né, irmãos? As pessoas trocam de igreja como se trocasse de roupa, Daí vai para outra e não dá certo. Eu não fico chateado de você ir para outra igreja. Eu fico chateado porque a pessoa vai para outra e sai de volta. E vai para outra e sai de volta. E vai para outra e sai de volta, porque o vento está no mundo. Vai embora, vai embora, vai para o mundão de volta. Então assim, a Bíblia não é verdade? Claro que é. Vale a pena seguir tudo isso? Claro que vale. A Bíblia ensina tudo. Não é? E mesmo que não fosse verdade, mesmo que isso aqui fosse... sei lá, qualquer outra coisa banal, se você seguir isso aqui, você é ateu. Se você é um ateu, um agnóstico, ateu ou agnóstico, não acredita, mas se você seguir só isso aqui, você já vai viver bem. Fora que eu não falei em ajudar, fora que eu não falei em dividir o pão, nem falei disso aqui. Você já vai viver melhor. Então eu pergunto isso aqui para você. Como está o primeiro amor? Como está a sua fé quando você teve essa fé de aceitar Jesus? Você ainda tem essa fé? Você ainda tem essa fé? Porque nem Jesus, irmãos, conseguiu fazer milagres com aquele que não acredita. Nem Jesus pôde fazer milagres. Quando a gente diz assim, Deus pode todas as coisas, amém. Eu acredito, Deus é poderoso, é maravilhoso, é tremendo. Mas se a gente não acreditar, nem Ele pode fazer alguma coisa por nós.
Se a gente deixar de acreditar, é a chave para a nossa vitória, irmãos, é acreditar. Se a gente deixar de acreditar, se a gente deixar de confiar, a gente vai perecer. É acreditar, confiar. Você tem confiado em Deus, meu irmão? Você tem acreditado em Deus? Responda para você mesmo. Qual é a fé que você tem tido? A sua fé, ela tem se esticado. Sabe quando aquele elástico velho estica e fica lá, vira já um barbante? Ou está firme ainda? Ou está firme ainda? Poxa, vi tanta coisa errada na igreja, mas claro que você vai ver. Vi tanta coisa errada naquele irmão, mas é claro que você vai ver. Como se você não tivesse erro, né? Como se eu não tivesse erro. Que mundo vivemos? Então é isso que eu te pergunto. Como está a sua vida? O segredo é acreditar. O segredo é confiar. O segredo é voltar ao início. Voltar ao início. Volte. Quando você aceitou Jesus, volte. Eu quero contar uma história para você e já vou encerrar. Que, sabe, um dia desses, acho que até, não sei se foi o pastor que falou aqui, não me lembro. Que mãe acredita no filho, né? Mãe, aí as irmãs aí sabe que acredita nos seus filhos. Tem uma história engraçada, né? Uma vez uma mulher chegou e disse assim para o filho dela: olha, meu filho, isso é fé, né, irmãos? Presta bem atenção. Você vai casar, olha só, com a filha do Bill Gates. Bill Gates é um cara milionário. E ele disse assim: não vou casar com ela, ela é muito feia, não gosto dela. Daí ela disse assim: vai, porque ele é rico. Aí o menino pensou: poxa, ele é rico, né? Então eu vou. Aí ela, só que ela não, o Bill Gates não sabia, nem a filha sabia. Aí ela chegou para o Bill Gates, é claro que é uma ilustração, né, irmãos? E disse assim: olha, a sua filha vai casar com o meu filho. E aí ele disse: não vai. E ela disse: vai, porque ele é presidente do Banco Internacional. E aí o Bill Gates: do Banco Internacional? Sim. Então ela vai casar com ele. Só que ele não era presidente do banco. Aí ela ligou para o gerente master do banco e disse assim: coloca o meu filho aí como subgerente desse Banco Internacional. E ele disse: mas por que eu vou colocar? Da onde? O que vai me fazer colocar esse rapaz de subgerente do Banco Internacional? Dela disse assim: ele é genro do Bill Gates. Aceito, pode mandar ele vir aqui. É a fé. É acreditar. Você tem essa fé de quando você se converteu ainda? É acreditar. É confiar. Não vai dar certo, mas eu vou dar um jeito. E não é para ganhar um carro novo. Eu vou dar um jeito, mas não é para ganhar uma casa nova. Eu vou dar um jeito de ser salvo. Eu vou dar um jeito de ganhar minha família. Eu vou dar um jeito de ser melhor do que fui ontem, eu vou ser amanhã. Eu vou dar um jeito, eu vou conseguir. Você tem pensado assim, irmão? A tua fé ainda é a mesma de quando você se converteu? Você tem lutado por isso? Feito como aquela mulher fez? É claro que é para a gente rir e pensar, né, irmãos? Não se faz isso nunca, não existe, né? Mas é porque quando a gente quer, a gente consegue fazer as outras coisas. Mas parece que a nossa fé, ela sempre está em segundo plano. A nossa fé sempre está... Os irmãos aqui me conhecem, né, irmãos? Quantos anos estou aqui junto com a pastora, né? As pessoas às vezes me criticam aqui por causa do louvor. Poxa, mas isso é demais, é muita coisa. Mas quando é lá no mundo, nunca é demais. Quando é para fazer as coisas para o mundo, lá para o mundo pode. Né? Para o fulano, Beltrano cantar lá sobre bebida, cachaça, trair a mulher, o marido, aí pode. Faz o melhor que vocês puderem aí. Aí quando é para a igreja, não, para a igreja faz o pior. Faz o pior. É para Deus? Deus se agrada com qualquer coisa. Infelizmente está errado. Vem 5. Quando vem 5, né, Pacheco? Quando não vem um só. Então é isso que eu digo. Mas aqui ainda estou usando o exemplo da igreja.
Agora eu quero que você pense, eu vou pensar na minha salvação. E para encerrar, eu quero ler o último versículo, João 20, 29, Léo. Faz o favor. João 20, 29. João 20, 29. Para a gente encerrar. Diz assim, irmãos, 20, 29. Disse-lhe Jesus, porque me vistes, crestes? Perguntou, uma pergunta. Porque me vistes, crestes? Olha o resto agora. Bem-aventurados os que não viram. E o quê? E creram. Eu não estou vendo Jesus, eu não posso mais acreditar. Eu vejo só os erros dos outros, mas Jesus eu não vejo mais. Eu só vejo os erros da igreja, mas eu não trago mais ninguém para a igreja. Eu nem estou mandando vir para cá. Encontro às vezes uma pessoa ali, a pessoa mora do lado de uma igreja evangélica. Me desculpe, a palavra que eu vou usar aqui, mas o miserável não tem capacidade de dizer, poxa, tem uma igreja ali do lado da tua casa, vai lá, vai lá naquela igreja. Pois ele deixa o outro ir para o inferno. Irmãos? Vai lá na outra igreja, não estou dizendo, não estou sendo aqui, não, nada a ver. Mas você não tem capacidade de falar para as pessoas de Jesus, não é? Cadê aquele primeiro amor, irmãos? Cadê ele aquele querer? Cadê ele? Onde está? Você quer que o Espírito Santo esteja no seu coração a cada dia mais e mais, meu irmão? Amém? Você quer ser uma pessoa melhor a cada dia? Então vamos tentar. Que o Senhor nos ajude, a gente dar um bom testemunho a cada dia. E que esse primeiro amor se renove dentro de você. E que a sua fé, a minha fé, não diminua. Amém? Vamos orar, irmãos?